bem? Eu estou te ouvindo bem. Muito bom. Então vamos lá. Falar da peça Meu Corpo Está Aqui, que foi idealizada pela Júlia, escrita, né, por você, junto com a Clara, e também dirigida. E parte do relato dos próprios atores e atrizes, que são pessoas com deficiência, falando a respeito da sexualidade. Como é que foi esse processo de depoimento e depois transformar numa peça, Júlia? Então, antes de começar o processo do ensaio, a gente se encontrou um mês antes, com cada um particularmente, porque é um assunto delicado, né? Até saber o que cada um quer contar, o que cada um quer colocar em cena, até onde a gente vai colocar a história real, a gente vai ficcionalizar. Então, eu e Clara, a gente deu uma misturada, né? A gente partiu de histórias verídicas mesmo, histórias que eles trouxeram, que eles queriam colocar em cena, porque eles têm que estar super à vontade, né? O que vocês querem falar, o que querem colocar em cena. E a gente fez uma ficção em cima da realidade, né? Para dar aquela poetizada na coisa, né? Para deixar mais palatável algumas passagens, para criar também para o espectador um cenário específico, com uma trilha sonora específica, com um ambiente específico. Mas, de fato, as histórias partiram deles. Tanto é que no texto eles têm colaboração. A gente coloca eles como colaboradores de dramaturgia. E são histórias relacionadas à sexualidade. E por quê esse foco? Por quê? É claro que para falar de pessoas com deficiência, né, assim como eu também sou uma, é um vasto assunto. A gente pode falar sobre tantas coisas, inúmeras coisas, mas eu acho que essa região do sexo, da sexualidade, do amor, é a menos tocada, é a menos falada, é a mais tabu. Né? A gente não vê representado na televisão um casal com deficiência, de pessoas com deficiência. Onde você vê um casal romântico, um protagonismo de pessoas com deficiência nesse lugar do romance, do amor, do sexo? Você não vê em lugar nenhum. Nem no teatro, nem no audiovisual, em lugar nenhum. Na dança um pouco mais, mas nesse lugar do sexo, do gozo, do romance, do tesão, do desejo, a gente não vê pessoas com deficiência. Então, essa ideia de trazer à tona essas histórias, esse letramento, para que a gente possa jogar a luz a esse lugar, é tão difícil de ser visto, eu acho importantíssimo. Sim, quebra um tabu, né? É como se corpos com deficiência não fazem sexo. E fazem. Exatamente. E têm desejo, e são desejados. Fazem muito. Desejam muito, têm muito tesão, fazem muito sexo, mas é realmente um tabu, não se fala, é como se fosse um grande mistério, uma coisa intocável, né? E a gente não fala disso com... É claro que a gente toca uma região delicada, sim, mas a gente não fala isso de maneira trágica ou com tristeza, a gente celebra esses corpos, celebra com amor e alegria os corpos que desejam, são desejáveis, que estão vivos, que estão aqui, né? Sim. Bom, Júlia, o elenco são todas pessoas com deficiência, mas cada um com uma deficiência diferente da outra. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o elenco, cada uma das deficiências, e sem dar spoiler, né? Mas, enfim, se você puder contar alguma historinha, só para a gente ter uma ideia, né? De alguma, enfim. Vamos começar pelo elenco, né? Quantas pessoas, e quem são e quais as respectivas deficiências? Então, Raoni Tinar é uma moça que tem uma amputação alta na perna, né? Na perna direita. O Bruno Ramos, ele é surdo não oralizado, então ele faz a linguagem de sinais, né? Libras, como ele se comunica. É importante dizer que ele não é mudo, ele é surdo. A maior parte dos surdos não são mudos, eles têm a voz, só que eles não são oralizados. Se eles quiserem, eles podem ser oralizados, né? Quer dizer, uma ele não escolha. Consegue, ele não aprendeu ele a consegue, linguagem mas a escolha verbal falada. É usar a linguagem de sinais, aí é uma escolha. Tá. Tem a voz, ele pode ser oralizado. Ele não foi oralizado, então ele utiliza Libras. Tá. Nós temos um intérprete de Libras, tá, o tempo todo na peça. E temos todas as segundas-feiras audiodescrição para pessoas com deficiência visual também. E também fones para as pessoas com espectro autista. Então a peça é toda acessível. Temos também a Juliana Caldas, que tem nanismo. E também o Pedro Fernandes,
que é uma pessoa que usa cadeira de rodas, né? E são esses quatro, então. São dois atores e são duas atrizes. E um intérprete, que também é ator, que é o Jadson, que também é ator e faz... e se comunica ali com Libras e faz a tradução. Certo, ele fica em cena o tempo todo, fazendo as Fica em libras. cena o tempo todo. Fica em cena o tempo todo. E aí cada um desses atores, cada um interpreta a sua história ou eles interagem também entre si em cena? Eles interagem em cenas em todos, interagem fazendo personagens um para a cena do outro, interagem em cenas sensuais, interagem em cenas cômicas, interagem em cenas também de plateia, o tempo inteiro. Então temos cenas sensuais, né? Claro. Se o tema é a Claro. sexualidade, Ai, temos. sexuais, tudo. É. Claro, com certeza. Pô, que bacana, hein? É pé na Pois porta para derrubar tabu, né? Chegou forte. Sim, é um tema que não é quase falado, né? E ele é muito importante, necessário, né? Essa representatividade em cena, no protagonismo, né? Não numa coisa pequena que é colocada ali para uma cota, uai, estamos colocando pessoas. Não, né? Precisamos estar em cena como protagonistas, né? E falando, letrando o público, né? Eu acho que a oportunidade é muito pequena. Acho que a gente já tem uma sociedade extremamente capacitista, que não está preparada para pessoa com deficiência. A gente está melhorando um pouquinho, mas quando você vai lá ver a peça e vai ver que ela tem audiodescrição, que tem libras, que tem todos esses aspectos, a gente faz repensar, né, no dia a dia. O que a gente, às vezes, vai ver um filme brasileiro que não tem legenda? Né? Vai ver, às vezes, no festival do cinema, você vai ver um filme que não tem legenda, não tem legenda, não tem libras, não tem audiodescrição, não tem acessibilidade nenhuma, né? Tô falando isso não em vários lugares onde a gente vai